Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer este cachepô de tulipas. Olha que encanto! Fofo, né? E eu vou mostrar para vocês o material que a gente vai precisar. A gente utiliza aqui para esse cachepô a linha, eu usei nessas cores a linha nude, essa linha bege um pouquinho mais clara, esse verde musgo e este rosa, que é um rosa antigo. A cor você pode usar a cor que você desejar, uma cor que combine. Eu achei que essas três cores ficaram bem graciosas, essa combinação ficou bem fofa. E para essa parte de baixo da base, o bege, foram aproximadamente 280 gramas. E ele no total ficou com 380 gramas. As agulhas que eu utilizei para trabalhar aqui com o meu cachepô foi a agulha número 7, que é a agulha indicada para este fio de malha, para essa espessura que eu trabalhei, e uma agulha para acabamento, que eu utilizei uma número 4. Aí vocês só observem na embalagem, de acordo com o fio que vocês forem trabalhar, a indicação do fio. Para este fio de malha que eu trabalhei, eu acabei utilizando a número 7, tá? Esse fio aqui, o beijinho, é um fio conceitual, e esses dois fios aqui são fios diferentes, mas são fios premiums. Então, dá para você mesclar também na utilização. E ele ficou esse resultado magnífico, maravilhoso, fica muito delicado. Só antes, já se inscrevam no canal, deixem nos comentários aqui o que vocês gostariam de aprender por aqui. Deixe o seu joinha e compartilhem o vídeo. E bora fazer essa fofura! Então, vamos começar. Eu vou começar fazendo um anel mágico. Só que eu vou deixar este fio aqui, que a gente começa o anel mágico, um pouco mais comprido do que eu normalmente deixaria. Porque eu vou usar ele depois e eu vou mostrar para vocês. Então, vou deixar ele um pouco mais compridinho assim. E vou fazer o meu anel mágico. Como que eu faço esse anel mágico? Eu vou cruzar assim na minha mão, fazendo um X com o fio do novelo. Reparem que faz um X. Eu vou colocar a minha agulha por debaixo deste primeiro fio, por cima deste outro fio, puxar essa alcinha aqui por dentro, olha, dar uma giradinha e fazer uma laçadinha aqui na agulha. Eu seguro todo este conjunto, laço a minha agulha, ainda segurando aqui, olha, eu só passo aqui por dentro, assim. E eu já tenho meu anel mágico aqui. Posso até arrumar este fio, trazer ele aqui, ó, que ele fica aqui dentro. Já tenho aqui o meu anel mágico, ó. Posso puxar o fio do novelo só para ajustar aqui a linha, caso fique um pouco frouxinho. Se você ficou com alguma dúvida aqui no anel mágico, vou deixar nos cards um vídeo que eu mostro o anel mágico feito bem devagarzinho. Eu vou fazer o vídeo um pouco devagar para que as pessoas iniciantes possam acompanhar também, possam e consigam fazer. Mas caso você já seja mais avançado, pode dar uma aceleradinha e colocar no modo acelerado do YouTube. Agora, eu vou colocar aqui dentro do meu anel mágico 6 pontos. O anel mágico sempre trabalho por cima desses dois fios aqui, sempre caminhando juntos, em cima dos dois. Porque depois é essa linha aqui que está soltinha que eu vou usar para fazer o fechamento do meu círculo. Então, agora eu começo assim, eu tenho uma laçadinha na agulha. Eu vou colocar a minha agulha dentro do anel mágico, buscar a minha linha, trazer aqui para dentro. Fico com duas. Laço a minha agulha e passo por dentro dessas duas laçadinhas, assim. Mais uma vez, aqui eu já fiz um ponto, ó. Eu gosto sempre de trazer aqui pro pontinho, pro cantinho, tá? Conforme eu vou fazendo os pontos, eu gosto de já ir trazendo aqui pro cantinho. Eu vou colocar a agulha aqui dentro do anel mágico de novo, laçar a minha linha, trazer aqui pra cima e fazer outro ponto baixo. Laço a agulha e passo por dentro
das 2 laçadinhas. Mais um ponto baixo. Coloco aqui dentro do anel mágico, puxo a linha aqui pra cima, laço a linha, passo por dentro das 2 argolinhas. Mais uma vez. Laço a minha linha, trago aqui pra cima, laço novamente, passo por dentro das 2. Aqui são só pontos baixos, então, eu já fiz 4 pontos, eu quero 6. Coloco a agulha aqui dentro do anel mágico, puxo a linha pra cima, laço novamente, passo por dentro das 2, e aqui eu já tenho 5. Eu vou parar por aqui, porque o meu 6º ponto vai vir com o meu fechamento. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Como que eu conto os meus pontos? Conforme for fazendo o Vzinho, esse é um ponto. Eu posso contar ou por aqui, olha, ele faz esse Vzinho aqui e faz o Vzinho aqui por cima também. Olha, um Vzinho. Então, olha que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Eu vou fazer só 5, porque é o meu 6º agora eu vou mostrar pra vocês como fazer com o fechamento. A gente vai fazer um fechamento invisível para que não apareça. Então, eu puxo a minha linha assim, para não soltar. E agora, eu puxo essa linha menorzinha para fechar o anel mágico. Então, vou puxando lentamente, só para que ela já vá fechando, mas não vou fechar com toda a força ainda, tá? Fio do novelo. Ó, só para deixar mais juntinho aqui. Não vou puxar muito forte para não me atrapalhar aqui no meu fechamento. Esse primeiro pontinho, ele fica mais complicado da gente ver aqui. Eu vou explicar para vocês e vocês vão ver que os próximos vai ficar bem mais fácil. Eu vou fazer assim, eu vou colocar a minha agulha ao contrário, estou trabalhando deste lado. Eu vou colocar a minha agulha por trás do trabalho, na primeira cabecinha. Ó, aqui subiu o meu ponto e fez essa cabecinha aqui, que é esse Vzinho aqui. É aqui que eu vou colocar a minha agulha. Eu vou pegar essas 2 laçadinhas, essa e essa, assim. Então, eu pego esta cabecinha aqui e coloco a agulha aqui dentro. Vou pegar essa orelhinha aqui que formou e vou colocar aqui dentro e puxar aqui por dentro desta minha cabecinha. Agora, eu já está aparecendo o meu círculo. Eu só preciso fechar. Então, o círculo, o fechamento invisível, ele simula um ponto. Estão vendo que tem 2 partes aqui? O fechamento invisível, ele vai fazer isso. Ele vai me deixar com 2 partes também, sem aparecer que fechou. Não dá para ver emenda. Por isso que a gente gosta de fazer esse fechamento invisível. A nossa base vai ser em ponto centrado. O ponto centrado, ele é bem no centro do ponto. Então, eu preciso trabalhar no centrinho do meu ponto, aqui, olha. Aqui tem um Vzinho, e aqui que nasce a cabecinha do meu ponto, olha. Exatamente neste lugar. É aqui que eu coloco a minha agulha, olha, para ela sair nessa cabecinha aqui e bem no meio também desse Vzinho. Então, olha, aqui também tem outra cabecinha, tem que sair aqui no meio, aqui tem outra, tem que sair aqui no meio. Então, o ponto centrado, a gente sempre trabalha no centro do ponto. O nosso primeiro ponto vai ser aqui onde está essa orelhinha. Está vendo que a gente puxou aqui por dentro, aqui, dessa daqui? Ele tem que acontecer aqui, ó, nesse daqui. Sair aqui no meinho desta primeira cabecinha aqui. Esse primeiro é mais complicado mesmo, mas se você quer uma base perfeita, é assim que tem que ser, é nesse lugar mesmo. Esse é um pouquinho mais complicadinho, esse primeiro, mas os próximos, conforme a gente vai crescendo a base, ele vai ficando mais fácil. Esse primeiro eu gosto até de fazer com a ajuda de uma agulha menor, aqui essa agulha número 4, só para conseguir puxar ele. Olha, aqui está o meu primeiro ponto. Tá vendo, ó, eu puxei a minha orelhinha aqui nesse daqui, ela está aqui dentro, olha, assim. E agora, eu venho aqui nesse daqui e coloco aqui. Ó, pra vocês verem que a dificuldade realmente existe, gente, independente do tempo que você faça crochê. Esse primeiro é complicadinho, ó, consegui sair aqui no meio, olha. No meio
desse primeiro e aqui na minha primeira cabecinha e aqui também. Agora, o que que eu vou fazer? Com o meu fio do novelo, aqui está o meu fio do novelo, esse daqui. Opa, eu vou puxar só um pouquinho a orelhinha, para que a orelhinha não desça muito, para que ela fique pouquinha, para não aparecer muito. Assim, assim, desse jeito. E vou prender a orelhinha aqui, ó, vou passar aqui na minha agulha e deixar ela presa aqui. Eu venho com o fio do novelo, cuidado para não inverter os fios, tá? Esse aqui é o fio da ponta curtinha. O fio do novelo, laço aqui e jogo ele pra frente. Pronto. Uma agulha menor fica mais complicadinho, mas já passou. Agora, pronto. Esse primeiro aqui, agora eu vou voltar a trabalhar com a minha agulha número 7. Foi só o primeiro que eu fiz assim, pra ficar mais fácil. Agora, eu já vou fechar o meu ponto, minha base. Eu posso já fechar, para que ela fique mais juntinha aqui, olha, para esconder essa minha primeira parte. E esse fio aqui eu não vou esconder, tá? Não vou fazer ele junto dentro, porque eu vou usar este fio depois. Então, olha, aqui eu já saí com minha primeira laçadinha, eu vou fazer meu primeiro ponto. Então, eu laço a minha linha e passo aqui por dentro da minha orelhinha. Então, no meu primeiro círculo, eu fiz 6 pontos. No meu segundo círculo, eu preciso ter 2 pontos sobre cada ponto de base. Então, se eu tenho 6 pontos, eu preciso ficar com 12 pontos no total no final. Então, em cima de cada ponto, eu vou fazer 2 pontos. Eu fiz um ponto aqui, eu preciso fazer mais um. Então, mais um ponto aqui, onde foi difícil mesmo de colocar. Eu vou fazer de novo, um pouco mais durinho, e vou puxar meu fio aqui, 2 pontos. E vou seguir assim nos meus próximos 5 pontos. Eu tenho que chegar no total com 12 pontos. Agora, meu próximo ponto também é ponto centrado. Então, bem no centrinho do ponto. Lembra que eu mostrei para vocês que é onde começa aqui o ponto, onde é a cabecinha do ponto? Então, meu segundo ponto vai ser aqui, ó, tá vendo meu Vzinho? Minha cabecinha começa aqui. É aqui que eu vou colocar o meu segundo ponto. E aqui eu tenho que sair aqui atrás, no meio dos dois, lembra? Bem aqui. Aqui, então, eu puxo 1 e mais 1. 2 pontos em cima deste ponto. Já tenho 4. Meu próximo ponto, conseguem identificar onde está? Aqui, ó, meu Vzinho e a cabecinha do meu ponto nascendo aqui, ó. Ela sai daqui. Então, é aqui que eu vou colocar a minha agulha. Aqui, e ó, eu tenho que sair no meio aqui dos fios e dessa cabecinha. Então, sair certo. Com o tempo, vocês vão sair no lugar certo, sem precisar olhar. Mas no começo, é melhor que vocês olhem. Então, olha, eu vou fazer mais um ponto baixo. O ponto baixo é sempre assim, tá, gente? Ó, pro próximo ponto, aqui neste lugar. Então, aqui, vou sair aqui. Opa. Tem sempre que sair aqui no meio das duas linhas. Ela abriu aqui, ó. Pronto. Prontinho. Ó, o ponto baixo, ele é sempre feito assim. Eu vou ficar com as duas na agulha, eu laço e passo pelas duas. Ponto baixo é sempre igual. E esse trabalho que a gente vai fazer essa base toda em pontos baixos centrados, que é feito dessa forma. Então, olha, 2 também aqui dentro desse ponto. Mais 2 aqui dentro desse ponto. Também, ó, sai no lugar certo. É o que eu falo pra vocês, às vezes, da prática, a gente acaba fazendo e a gente nem percebe, a gente sente, na verdade. Quando a gente faz fora, a gente sente que saiu pra fora. Isso daqui só com a prática mesmo que vocês vão percebendo.
Então, mais 2 aqui sobre esse ponto, mais 2 sobre esse outro aqui. Deixa eu puxar um pouquinho. Sobre esse próximo aqui, ó, que está aqui. Mais 2 também. Então, 1, laço e puxo, 1 e 2. Assim. Vamos contar quantos pontos nós temos? Olha, aqui eu tenho 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nós podemos contar aqui por dentro, e se ficar difícil para vocês conseguirem visualizar aqui por dentro, a gente pode contar por fora também. Aqui eu tenho 1 pelas cabecinhas, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12, que é o meu fechamento invisível, tá? Então, tá certinho. Ó, o meu meinho, como eu não vou prender, ele vai ficar abrindo um pouco. Então, toda vez que ele abrir, a gente vai puxar aquela parte do rabinho, né? Que fica aquele fiozinho solto, com muito cuidado para não quebrar o fio. Então, feche o suficiente, sentindo o fio, para que ele não quebre, tá? Porque às vezes pode acontecer de quebrar. E agora, vamos fazer o fechamento invisível. Vou colocar aqui dentro da cabecinha, aqui, ó, desse daqui primeiro. Coloco aqui, ó, pegando só as duas, olha. Assim, puxo a orelhinha. Assim. E agora, olha, como ele já aparece muito mais fácil do que aquela primeira. Tá aqui, ó. É aqui que eu coloco e lá atrás também, já ficou mais fácil, já consigo fazer com essa agulha mesmo. Estão vendo? Como é segunda fileira, a partir da segunda fileira é fácil. Ó, cuidado para vocês não se confundirem com o fio, tá, gente? Aqui atrás, prender na agulha, assim. Laçar o meu fio e passar aqui por dentro, assim. Agora, eu já laço de novo e já preparei para o meu próximo ponto. Assim. Agora, nós vamos fazer um ponto duplo, um aumento sobre um ponto e um ponto sozinho. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho. O aumento seriam 2 pontos sobre o mesmo ponto. Então, aqui, olha, eu fiz um ponto, no próximo ponto, eu vou fazer 2. Meu próximo, ó, um ponto tá aqui, meu próximo ponto tá aqui, ó. É aqui que eu vou colocar, sair aqui atrás e fazer 2. Então, 1 e 2. Só pontos baixos, tá, gente? 2. No meu próximo, agora, eu vou fazer um sozinho. Aqui. Um sozinho. No próximo, 2 pontos. E vou repetir essa sequência. 2 pontos juntos, um ponto sozinho. 2 pontos juntos, um ponto sozinho. Sempre fazendo o centrado no centrinho do ponto, tá? Então, vou fazer só mais um para vocês verem. Ó, um aqui, um ponto sozinho. E no próximo aqui, 2 pontos juntos. 2 pontos juntos. No mesmo ponto. Assim. E eu vou completar aqui a sequência e a gente volta no final da fileira. Voltei. Vamos fazer o fechamento juntos. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto sozinho, 2 juntos, aqui no final da minha fileira eu tenho que terminar com 2 juntos e começar com um ponto sozinho, certo? Então, tem que ser assim. Ó, agora eu vou fazer o fechamento aqui. O meu deu certo, ó. Vamos ver se tá certo. O que você pode fazer para conferir,
Toda vez, mesmo com bastante tempo de crochê, eu gosto de conferir, porque às vezes a gente pode fazer, ficar distraído, não perceber e acabar pulando um ponto, e aí chega lá no final, dá errado, e aí é ruim voltar. Então, olha, sempre no momento, antes de fechar a carreira, eu confiro, tá? Um sozinho, 2 juntos, 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 um sozinho, 2 juntos. Então, tá certo. A minha primeira fileira com 6 pontos, a minha segunda fileira com 12 pontos e a minha terceira fileira com 18 pontos. Então, é assim que eu preciso terminar. Um sozinho, 2 juntos. Eu gosto sempre de conferir. Então, fazendo o fechamento, a gente vai colocar aqui nessa primeira alcinha, pegando as duas cabecinhas, a primeira cabecinha aqui com as duas alcinhas, e vou puxar a orelhinha aqui para trás. Assim como a segunda ficou fácil, essa daqui também, olha, já está mais visível. A gente vai colocar aqui para sair aqui no meio, ó, já saiu no lugar certo, bem no meinho aqui. Minha orelhinha eu ajusto para ela não ficar larga, para ficar equivalente aos outros pontos, e encaixo ela aqui na minha agulha. Laço a agulha e puxo a linha aqui pra frente. Laço e tenho o meu primeiro ponto da próxima fileira. Agora, na quarta fileira, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos, 2 pontos juntos. 2 sozinhos, 2 juntos, 2 sozinhos, 2 juntos. Assim até o final. Agora, uma dica interessante no aumento, para que não fique desproporcional, às vezes pode ser que ela fique com uns biquinhos, se você não fizer o crescimento de uma forma distribuída. Então, o ideal é que vocês façam os 2 pontos juntos sobre o ponto que está sozinho, e 2 pontos separados sobre o aumento, porque aí dessa forma ele fica mais uniforme para a gente fazer esse crescimento. Então, eu vou colocar mais um ponto aqui, onde eu saí com esse primeiro, ficando com 2 pontos aqui sobre esse ponto. Então, 2 pontos aqui em cima desse ponto sozinho. Em cima desses 2 próximos, eu vou fazer um ponto sozinho. Então, um sozinho para este ponto aqui, um ponto baixo, e mais um sozinho aqui para este ponto aqui. Mais um ponto baixo. Então, seguindo a minha sequência, 2 juntos, 2 separados, esse próximo aqui são 2 juntos, sobre o ponto que está sozinho. 2 juntos. 1 e 2. E vou fazer assim até o final, tá? 2 juntos, 2 separados, 2 juntos, 2 separados. E a gente se encontra no final da fileira. Então, a minha quarta fileira, eu preciso terminar com 24 pontos, porque ela aumenta 6 a cada fileira. Aqui, se eu fiz 2 pontos, aqui eu vou terminar com aquele sozinho. Então, ó, 2 juntos, 2 sozinhos. Então, é assim que tem que terminar a minha fileira. Se fechar diferente, dá uma conferida no geral. Aqui já está tudo certinho. Agora, eu vou fazer o fechamento com vocês, colocando aqui na orelhinha, na cabecinha do ponto, puxando aqui a orelhinha por dentro. Ó, vou ajustar. É importante sempre ajustar para não ficar muito diferente. Ficar bem bonitinho. Então, ó, coloco aqui no meio, no centrinho do ponto. Saio no lugar certo, no centrinho. Puxo, opa, esqueci de laçar. Coloco aqui a orelhinha aqui na agulha. Ó, sempre a agulha virada pra cá, tá? Porque se eu virar pra cá, eu vou puxar a linha junto. E aqui não. Aqui ela tá fazendo força pra cá e abrindo pra eu passar aqui no meio. Então, ó, laço e puxo só a linha que é a do novelo, assim. Agora, nós vamos pra nossa próxima fileira. Ó, laço, já estou com o meu próximo ponto. Aqui, eu vou aumentar um a mais sozinho.
Então, se eu fiz 2 juntos e 2 sozinhos, nessa fileira eu vou fazer 2 juntos e 3 sozinhos. 2 juntos, 3 sozinhos. Eu vou começar o meu duplo, ou eu vou escolher um dos dois para fazer, tá? Eu vou fazer aqui no primeiro, o meu duplo. Então, eu vou fazer um aqui sozinho, mais um sozinho, assim, e aqui eu vou fazer o meu duplo. Então, 1 e 2. Eu preciso de 3 sozinhos, 2 juntos. Então, aqui ele vai acabar saindo mais um sozinho. Então, quando eu terminar a minha fileira, eu tenho que terminar com um sozinho aqui. Essa tem que ser a continha certa para essa fileira. Então, agora, nos próximos, 3 juntos, ou melhor, 3 separados, 2 juntos. 3 separados, 2 juntos, que seria um aumento. Então, 3 pontos sozinhos, um aumento. 3 pontos sozinhos, um aumento. Pronto, cheguei ao final. Lembra que eu falei para vocês que precisava de um ponto sozinho? Então, olha, eu terminei aqui os 3 sozinhos, os 2 juntos, e ficou um sozinho que juntou com os 2 aqui, ficou os 3 sozinhos também. Então, sempre seguindo essa sequência. Então, aqui temos fileiras, né? 1, 2, 3, 4, 5 fileiras. Aqui na nossa quinta fileira, a gente tem que terminar com 30 pontos. Só uma dica para vocês, antes da gente começar, sempre o duplo, nessa fileira, eu vou fazer preferencialmente no meio dos 3 pontos, porque ele vai ficar equilibrado, o aumento bem no meio aqui de cada aumento, certo? Então, se aqui eu tenho um, aqui eu tenho outro, o meinho do meu aumento seria aqui no meio desse ponto aqui. Então, eu vou contar e fazer no segundo ponto esse aumento. Então, é aqui mesmo, onde eu fiz um ponto, eu já vou fazer 2. Vou começar com 2. 2 pontos. Então, aqui eu já fiz um aumento. E agora, eu faço os 4 sozinhos. 1, 2, 3, 4. Um aumento. E aí, ó, ele vai ficar sempre no meio aqui dos dois, fazendo um balanceamento para ficar bem redondinha. Então, agora sim, eu vou finalizar aqui e aí a gente se encontra no final. Sexta volta completa. Eu tenho que ter 36 pontos ao total. E chegando aqui, eu finalizei com os 4 sozinhos, porque eu comecei com os 2 juntos. Então, deu certinho também a nossa conta. E agora, a gente vai fazer o fechamento invisível. A nossa base está pronta, ela vai crescer deste tamanho mesmo. Caso você queira menor, você para uma fileira antes ou 2, no tamanho que você desejar. Caso você queira maior, você vai seguindo a regra de aumento. Sempre 2 sozinhos e vai aumentando, ou melhor, sempre 2 juntos e vai aumentando um a mais sozinho. Essa é a regra de aumento. E agora, nós vamos finalizar com os 36 pontos, vamos fechar aqui. O fechamento, a forma como a gente vai fazer agora, vai ser um pouquinho diferente para a gente fazer o acabamento do cestinho e poder subir. Então, olha, vou fazer aqui da mesma forma, colocar ele para cá e puxar aqui para dentro a orelhinha, né? Assim. Só que agora, aqui, eu vou começar a fazer algumas coisas diferentes. Então, aqui onde eu coloquei mesmo, onde ele ainda está incompleto, eu vou colocar e prender aqui, ó, a minha agulha aqui, assim. E daqui mesmo, eu já vou puxar, ó, eu vou puxar o máximo aqui para deixar ele certinho, equivalente a um ponto, vou laçar a minha agulha e puxar aqui. Eu não fiz ponto centrado, reparem que eu coloquei, ó, vou fazer novamente. Eu coloquei aqui. Eu peguei aqui, ó, nesse espacinho aqui onde ele tá, só essa linha. Eu não coloquei no ponto centrado, coloquei aqui. Então, vou colocar aqui novamente e vou puxar a linha. Propositalmente assim, tá? Agora, aqui, olha, eu vou vir na próxima cabecinha,
colocar a minha agulha e vou fazer pontos baixíssimos ao redor. Então, olha, vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo. Então, eu coloco aqui, ó, pegando as duas alcinhas, laço e puxo assim. Coloco aqui na cabecinha, laço e puxo pra cá. Nós vamos começar a fazer um caminho aqui em cima, em toda a volta aqui em cima. Ó, pegando as duas cabecinhas e fazendo assim o ponto baixíssimo. Ó, as duas linhas, puxo pra cima, passo por dentro, coloco, laço e passo por dentro da outra linha. E assim eu vou formando esse caminho. Eu vou fazer isso ao redor de toda a minha base. Faltando dois pontos, né, as duas cabecinhas, vocês aguardam que eu vou fazer o fechamento diferente. E a gente vai caminhando aqui em cima, até o final. Faltando duas, a gente volta. Fiz toda a minha volta aqui. Olha como a base ficou perfeitinha, gente. Cresceu certinho, ficou super redondinha e bem firminha, olha. Muito fofa. Agora, ficaram faltando os dois que eu falei pra vocês deixarem. Eu vou fazer mais um. Ficou faltando um, certo? Um não preenchido. Esse daqui que está saindo daqui e esse daqui que não está preenchido. Eu vou puxar um pouquinho aqui só para não soltar, porque agora a gente vai fazer outra coisa. Sabe esse fio aqui, que a gente não escondeu, que eu falei que a gente ia usar ele? A gente vai pegar agora uma agulha menor e a gente vai trazer este fio até aqui em cima. Então, eu vou passar ele aqui por dentro, apenas para não aparecer. E eu vou deixar ele aqui, ó, bem próximo aqui desse próximo ponto que eu vou colocar, que é onde eu faria esse último. Vou deixar ele aqui pertinho, ó, assim. Agora é o seguinte, vou colocar novamente minha agulha, ajustar aqui. Agora aqui, ó, meu fio do novelo está aqui e o meu fio pequenininho, que foi o que eu subi até aqui, está aqui. Eu vou parar de trabalhar com o fio do novelo, vou deixar o fio do novelo aqui pra cá, e este fio aqui é o fio que eu vou pegar. Então, eu vou passar aqui dentro, vou laçar o meu fio do rabinho, olha, esse que a gente fecha o círculo, vou passar aqui por dentro e vou passar por dentro dessa linha que eu estou trabalhando. Ó, vou até não deixar muito folgada essa daqui, ó, puxar um pouquinho mais pra cá. Não deixe ela muito solta, tá? Para os pontos ficarem iguais, ó. Colocar lá dentro, pegar a linha de novo e trabalhar agora com este fio aqui. Eu vou puxar ele aqui pra cima. E agora, olha, eu vou simular como se eu fosse fazer o ponto. Tá vendo que o ponto, ele passa aqui por baixo e vem e volta aqui por dentro. Essa é a ideia que eu faço aqui com esse ponto, ó. Com a agulha menor fica mais fácil, ó. Eu vou passar aqui dentro desses dois pontos, que foram meus primeiros pontos que eu caminhei do ponto baixíssimo aqui em cima. São esses pontos que estão aqui em cima. Então, eu vou simular para fazer o fechamento, ó. Colocar aqui, passar aqui por dentro. E agora, eu preciso voltar ele aqui dentro, para ele ficar igual. Então, eu vou puxar aqui, ó, aqui embaixo, da onde está saindo o outro fio, colocar aqui dentro, ó, e puxar aqui pra dentro. Como se ele estivesse simulando o fio, ó, ajusta para que ele fique igual e, ó, perfeitinho. Sem emenda nenhuma e sem corte de fio. A gente não precisou cortar o fio para fazer esse trabalho, porque existe uma forma também que você faz que você corta duas vezes para fazer isso daqui, depois para colocar e começar a subir o cesto. A gente não vai precisar cortar. E daqui a gente já vai subir o cesto. Então, este fio aqui eu não vou usar mais. Então, eu já posso começar a escondê-lo também. Então, conforme eu for trabalhando aqui, eu já vou esconder esse fio aqui também. E agora, eu vou começar a subir o meu cesto.
Como que eu subo o cesto? Agora eu vou trabalhar com o fio do novelo, tá? Esse daqui a gente só vai esconder. E eu vou trabalhar agora com o fio do novelo. Então, eu vou vir aqui mesmo, onde eu fiz, aonde sai o meu fio, olha, ele sai daqui, o fio do novelo, eu vou colocar aqui, pegando essas duas cabecinhas. Esse ponto aqui, ele vai servir como base. Essa parte de baixo vai ficar como base mesmo, para que fique bem firme o cesto. E a gente vai começar a subir essa lateral aqui retinha, aqui em cima desse ponto aqui. Então, a gente vai colocar aqui. Eu gosto de pegar aqui e pegar também esse ponto aqui, esse nozinho aqui. Porque o ponto fica mais firme. Então, eu pego aqui essas duas, a cabecinha e esse nozinho. E vou puxar o primeiro ponto. Faço isso e dou uma laçada. E aqui eu tenho meu primeiro ponto do cestinho. Agora, o próximo aqui, pego os dois e pego um nozinho. Ó, os nozinhos que eu vou pegar são sempre esses aqui, ó, na ponta da cabecinha, tá vendo, ó? Que tem aqui, ó, esses daqui que eu vou pegar. Então, pego aqui a ponta do nozinho. Também subo e, ó, já vou dando uma viradinha também. A mesma coisa. Aqui, pego os dois. Aqui eu tenho mais, porque aqui que eu fiz a emenda. Eu vou pegar tudo junto aqui também. E aqui. O meu nozinho. Ó, eu peguei só eles e agora aqui tenho que pegar esse também, que aqui o nozinho está pra cá. Esse daqui, ele ficou mais grossinho, porque é aqui que eu tenho aquele fio duplo, né? Que eu faço o fechamento invisível. Pronto. Na hora de subir o cesto aqui, olha, ele não vai aparecer. E aqui, normal. A partir daqui, a gente vai subir o nosso cesto assim, pegando essas duas alcinhas, essa primeira fileira é toda assim. Essas duas alcinhas aqui. Opa, enroscou. Essas duas alcinhas e mais o nozinho. E o nozinho. As duas laçadinhas aqui. Esse fio aqui tá abrindo, tá dando trabalho. Aqui. E um nozinho. E é isso. Eu vou fazendo isso até o final. Vou fazer desta forma e meu cesto já está subindo. Aqui eu tenho a base e aqui já está começando a subir a lateral do nosso cesto. Então, vou fazer isso até o final, até chegar neste ponto aqui, e aí a gente vai fazer o fechamento. Eu volto com vocês. Cheguei aqui agora no último ponto para fazer o fechamento com vocês. E agora, o fechamento eu vou fazer assim, ó. Eu completei aqui, fiz até o último. E o fechamento eu vou fazer assim, colocar aqui. Passar a argolinha pra cá. Vou colocar aqui no ponto centrado, ó, no meinho do ponto. E a partir de agora, eu vou fazer o ponto centrado também, que era aquele ponto que a gente estava fazendo. Então, ó. Vou prender ele aqui na agulha, puxo e passo por dentro. E aqui eu tenho meu primeiro ponto. Exatamente como círculo, só que a gente vai fazer aqui agora na parte do cestinho. E vou continuar. Agora, é um ponto sobre cada ponto. No ponto centrado. Então, olha,
Aqui está o meu Vzinho, a cabecinha do meu ponto aqui. Aqui também, da mesma forma, eu preciso sair aqui, onde tem um nozinho, e no meio dos dois, que é do Vzinho, assim como a gente fazia também no ponto centrado. Dou uma alturinha e faço meu ponto. Aqui no cesto, conforme eu vou fazendo meu ponto, eu gosto de pegar a linha e já dar uma viradinha. Ó, eu com o meu dedão, eu abro ela pra ela já ir ficando no formato. Depois você pode até ajeitando com a mão, porque o fio de malha é assim, a gente tem que ir ajeitando. Mas eu gosto já de fazer assim, dessa forma, já ir com o dedão e já dar uma ajeitadinha. Então, olha, próximo ponto centrado, saio no lugar certo, pego a linha e coloco aqui. Então, vou fazer mais um fechamento com vocês, e aí eu falo pra vocês quantas fileiras a gente precisa subir, mas é exatamente isso. É o ponto centrado em pontos baixos. É assim que eu vou subir todo o meu cesto. Aqui, cuidado para não deixar frouxo, nem essa laçadinha que você vai puxar para a próxima, e nem o ponto quando você sobe aqui, ó. Não pode subir muito. Você tem que subir todos iguais para que fique bem uniforme o cesto. Esse é o segredo. E aqui também, nesse momento, entre essa laçada e outra, se você deixar muito espaço, ele vai ficar um buraco. Então, deixa sempre a mesma intensidade que você puxa, você vai fazer o próximo ponto. Então, tente mover a mão da mesma forma para que eles fiquem, olha, todos uniformes, do mesmo tamanho. Se por acaso você perceber que você deu uma folgadinha ou puxou pouco, ficou apertadinho, faz o ponto novamente, para ele ficar bem retinho, bem firminha a nossa base. E essa linha aqui, eu acabei esquecendo de subir ela. Eu vou colocar ela pra cá, e da próxima vez que a gente for trabalhar, ó, vou subir ela aqui, vou até cortar um pedacinho, porque ela não precisa ser mais tão longa. Só pra esconder esse pedacinho. E conforme eu for trabalhando aqui, na próxima fileira eu já vou esconder o fio. Não tem problema. Só fica ruim de vocês esconderem se vocês deixarem pra fazer quando o cesto já estiver alto, porque aí ele fica complicadinho de esconder, fica mais difícil. Então, a gente já esconde agora no próximo. Então, eu vou terminar essa carreira e volto pra gente fazer mais um fechamento. Coloco aqui nas duas alcinhas de cima, puxo pra cá. Vou colocar aqui no ponto centrado, da onde eu saio a minha linha, coloco aqui, puxo, só para ajustar o tamanho e saio com o ponto. Laço e já inicio a minha próxima fileira. Eu tenho que ter ao total 36 pontos. Então, vocês confiram para ver se vocês têm 36 pontos ao total do círculo. A gente subiu um ponto sobre cada ponto, então, ele precisa ter 36 pontos. Só confiram se está certinho para que o cesto sempre suba retinho, certinho, né? Para que não falte, não pule nenhum ponto, também não coloque ponto a mais. Então, tem que fazer 36 pontos no total. Agora, eu vou subir por mais 4 fileiras. Então, aqui eu já tenho 2, eu vou subir ao total 6 fileiras, da mesma forma, ponto sobre ponto, exatamente como a gente fez aqui. E aí, eu volto com vocês. Chegamos ao fim da nossa 6ª fileira, do nosso cesto, e agora vamos fazer o fechamento. O fechamento aqui, eu já posso cortar o meu fio, porque eu não vou mais usar o fio desta cor. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. Então, com 6 fileiras, agora eu vou fazer esse fechamento aqui. Vou pegar uma agulha menor para ficar mais fácil.
vou colocar como se eu fosse fazer o fechamento normal. Só que eu vou puxar meu fio, primeiro passar todo por este, e agora sim que eu vou puxar pra cá. Eu preciso simular o ponto. Então, eu vou colocar ele aqui dentro novamente, da onde ele saiu, para que pareça que é o ponto, a gente não vai ver emenda. Então, olha, é aqui, ó, que eu vou colocar a minha agulha neste próximo ponto, olha. Aqui eu pego meu nozinho e saio aqui, simulando o ponto. Ó, percebam que eu simulo o ponto, igual os outros. E vou puxar aqui dentro do nozinho. Olha, ele fica perfeitinho, como se fosse o próprio ponto. E agora eu só vou esconder. Ó, cuidado para não puxar, para ele não ficar puxadinho o ponto aqui, para ele ficar natural. Não puxem muito, tá? Que aí ele fica bem perfeitinho. E agora o fio escondido aqui, eu já posso cortar. Gente, olha que base linda, que cesto maravilhoso que já está ficando. E com as emendas invisíveis. Olha que lindo. Agora nós vamos começar a trabalhar com o fio verde, que vai ser a folhinha da nossa tulipa. Eu vou trabalhar sempre utilizando e considerando 3 pontos. Então, por exemplo, se eu escolher este ponto, eu vou trabalhar um para cá, um no meio e um para lá. Eu vou mostrar para vocês como fazer primeiro. Eu vou prender em primeiro lugar a minha linha, colocando aqui, ó, em qualquer lugar, tá? Porque o nosso ponto já está arrematado, nossa linha bege. Então, olha, eu vou colocar a linha assim, ó, só prendendo mesmo, fazendo um ezinho, deixando uma pequena sobrinha só para fazer o arremate. E daqui, eu já vou vir, não nesta próxima fileira, ó, eu estou aqui neste ezinho, não venho nessa, eu venho nesta daqui. Eu vou trabalhar sempre colocando ele aqui, entre a primeira e a segunda, de cima para baixo. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a primeira fileira e essa é a segunda. Eu vou trabalhar sempre colocando aqui, ó, no ponto centrado, entre a primeira e a segunda. Eu vou puxar o fio do novelo e vou levar aqui pro ladinho. Laço e dou meu primeiro ponto. Esta linha que está aqui, ó, pequenininha, eu vou puxar para ela segurar bem aqui do ladinho, tá? E a gente já pode ir arrematando ela pra cá, ó. Já vou deixar ela aqui em cima, segurar ela aqui em cima com o meu dedo, olha, pra já ir trabalhando nela aqui na parte de cima. Agora, eu preciso fazer equivalente a 3 pontos. Este ponto que eu fiz, ele foi pra cá. Então, ele é equivalente a este ponto aqui. Agora, eu preciso fazer um no meio e um pra cá. Então, sempre 3 pontos. Agora, eu vou colocar a minha agulha aqui novamente no mesmo lugar. Pego, vou deixar essa linha aqui. Pego o fio do novelo, puxo novamente, dou a altura até chegar a agulha aqui em cima. Laço. Tenho mais um ponto. E agora, pro lado de cá. Coloco aqui no ponto centrado, puxo a minha linha, dou a alturinha pro lado de cá. Cadê a linha? Aqui. Laço a linha do novelo e faço mais um ponto. Então, o nosso ponto ficou assim, ó. Ficou desta forma. E assim eu vou trabalhar, de 3 em 3. Agora, como que eu faço o próximo ponto? Para vocês não se perderem, vamos contar sempre assim. Aonde eu preciso colocar a minha linha, eu vou pular 2. Por quê? Este ponto aqui, ele é equivalente a essa pontinha de cá. E este outro aqui é equivalente a este de cá.
Então, pra gente não se perder, vamos pular sempre 2, tá? Que é onde eu vou colocar a minha agulha. Então, olha, eu estou seguindo aqui o ponto centrado entre a primeira e a segunda fileira. Então, eu vou pular 1 e vou pular 2. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, no terceiro. Então, aqui, direto a minha agulha, ó, não deixa muito folgado, laço e já trago aqui pro cantinho. Ó, assim. Vocês compreenderam? Olha, este ponto aqui de cá é equivalente a este, e este ponto que veio pra cá é equivalente a este. Por isso que a gente pula 2. Então, ó, vou colocar no mesmo lugar e vou fazer 3 pontos. Então, ó, faltam mais 2. 1, dou a altura. E mais 1, que é o terceiro ponto. Deixa eu soltar o novelo. Que é o terceiro ponto aqui. Assim. E já tá saindo o formatinho já do matinho da nossa tulipa. Ó, a linha, às vezes é necessário que a gente dê uma mexidinha pra abrir a linha, porque às vezes pode ficar aparecendo a parte de baixo. Mas isso é só vocês desdobrarem a linha, porque dependendo realmente da linha, ela pode ficar mais fininha. Depois eu arrumo aqui. Agora, eu vou fazer no próximo, fazer mais um para que vocês entendam. Pulo 2, ó, 1, 2 e venho aqui no terceiro, aqui. Puxo pra cá, dou altura. Laço. No mesmo lugar, mais um ponto. Laço. No mesmo lugar, mais um ponto. Laço. Agora, aqui, pulo 2. 1, 2, venho no terceiro, aqui. Laço, levo lá pra ponta. Mesmo lugar. Mais um ponto pro meio. Dou altura. Mesmo lugar. E é isso, gente. A gente vai fazer isso de 3, sempre os 3 pontos, pulando 2, tá? Entre a primeira e a segunda fileira. Então, a gente se encontra no final. Bom, aqui, se a sua quantidade de pontos estiver certinha, 36, ele vai dar exatamente certinho, tá? Pulando sempre 2 e os 3, olha como ficou. Assim. Então, agora a gente vai finalizar. Eu também não vou mais trabalhar com a linha verde, então eu também posso cortar. Vou puxar aqui só para me escapar. Vou cortar. Posso colocar aqui. Aqui, como se simulasse o ponto também, ó. Vou puxar a minha linha. Passar aqui por dentro. Passar aqui, ó, dentro desse próximo ponto aqui, da onde ele está saindo, dentro do nozinho e dentro da cabecinha do ponto. E vou puxar. Pronto, a simulação já não parece mais a emenda. E agora, só vou esconder o meu fio também. Agora, nós vamos trabalhar com a linha cor-de-rosa. Agora, nós vamos fazer a nossa florzinha da tulipa. Então, eu vou escolher qualquer um dos verdinhos aqui. Ó, 1, 2, 3. Eu vou vir no ponto do meio, fazer ponto centrado. Então, olha, eu coloco a minha agulha aqui, saio aqui no centro. Vou pegar a minha linha, passar aqui por dentro, fazer aquelezinho, laço e faço um ponto baixo, apenas para segurar a linha. E agora, aqui dentro, eu vou fazer
5 pontos baixos com alongamento, alongados, ó. Como que é? Eu coloco minha linha no mesmo lugar, alongo, mais ou menos equivalente a uns 2 dedos, laço, tiro os 2. No mesmo lugar, laço, alongo, laço novamente, tiro os 2. No mesmo lugar, laço, alongo, tiro os 2. Faltam mais 2. Então, a mesma coisa. Laço, alongo, laço novamente, tiro os 2, mais um. Laço, alongo e tiro os 2. Olha, ficou um triângulo, né? Agora, eu vou soltar a minha linha, ó. Puxo um pouquinho para não soltar o fio. E venho aqui nesse primeiro ponto que eu fiz, na cabecinha desse primeiro ponto aqui, eu vou colocar aqui a minha linha, pegando as 2 alcinhas e puxar essa linha aqui pra dentro, para que ele se feche, para formar a primeira tulipinha. Olha, gente, que coisa mais fofa. Eu não vou fechar tanto, eu vou fechar um pouco, mas não muito, não preciso apertar muito. Ó, eu laço e passo aqui por dentro para fazer o ponto baixíssimo. Eu não vou fechar muito porque eu quero ela mais preenchidinha. Você pode também, ó, apertar bastante para que ela fique com a pontinha mais fechada. Mas eu quero que ela preencha, assim, um bom espaço, estando fechada, mas que ela preencha mais, assim, esse espacinho de tulipa, que ela fique mais gordinha. E aqui, ela fez, ó, aqui ela fez um buraquinho, ó, porque ela se fechou. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, ó, sair aqui neste lugar, vou laçar e fazer um ponto baixo aqui. Dou uma alturinha e um ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, e já vou vir para o meu próximo ponto. Mesma coisa, aqui no meio dos 3. Centro e 5 pontos alongados. 1, 2, 3, 4 e 5. Puxo, venho aqui, ó, neste lugar aqui e fecho. Dou um pontinho, faço uma correntinha, coloco aqui no meio e ponto baixo. O processo é sempre esse, tá, gente? Até o final das tulipinhas. Olha como ela vai ficar. Tá vendo que ela fica bem preenchidinha, sem muito espaço, sem buraco, olha, sem muito buraco? Vai ficando um acabamento lindo. Se eu fecho muito, ela vai ficar mais esburacadinha. Vai ficar com espacinho. Eu prefiro que ela fique mais preenchidinha assim, no formato de tulipa, mais fechadinha. Assim. Eu vou fazer aqui até o final e a gente se encontra aqui para fazer o acabamento. Esse último que eu deixei para fechar com vocês. Então, olha, eu fiz os 5 pontos, tá? O triângulo eu vou fechar. Então, ó, vou colocar aqui nas 2 alcinhas, puxar aqui para dentro, laçar, fecho, coloco aqui dentro, faço um ponto baixo e uma correntinha. Agora, aqui que eu vou juntar com o de cá. Então, aqui eu terminei, vou cortar meu fio. E vamos fazer aqui o acabamento. Eu vou puxar o fio todo pra cá, então, eu vou pegar
Aqui, olha, tá vendo? Aqui tem a cabecinha e aqui, ó, essa daqui mais compridinha, essa primeira mais compridinha aqui, ó, porque é daqui, ó, que sai todos os outros. Então, eu vou reproduzir. Eu vou colocar minha, ó, por aqui, ao contrário. Pego aqui as duas, coloco, puxo pra cá. E vou passar aqui dentro de novo, para fechar meu ponto, ó. Daqui no mesmo lugar da onde tá saindo. Aqui. Assim. Também tomando cuidado para não puxar muito. E vou fazer o acabamento, escondendo aqui dentro o meu fio. Só cuidado, gente, para não mexer na estrutura da flor. Esconder, mas esconder de uma forma que não apareça na estrutura da flor. Mas não tem o segredo do local, do lugar exato para esconder. No lugar onde vocês acharem melhor, pode esconder o fio. Eu vou esconder esses dois fios aqui, cortar e já volto com vocês. Até peguei aqui a câmera na mão para mostrar para vocês até um pouco mais distante, para vocês verem como ficou lindo. Mais distante, porque é um cesto mais altinho. Olha que coisa mais delicada, gente. Escrevam aí o que vocês acharam do cestinho. Se por acaso de vocês ficar mais fechadinho, podem dar uma correntinha a mais. E aqui também você pode fazer mais pétalas, menos pétalas, de acordo com como ficar a linha de vocês. Porque às vezes a linha é mais grossa, uma linha mais fina, e acaba dando diferença. Então, para ele não ficar fechado, né, puxadinho assim, e nem para fora, muito para fora, vocês vejam o que fica proporcional. Aqui pro meu cachepô ficou maravilhoso, gente. Um acabamento lindíssimo, super, super delicado. Eu amei. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você ainda não for inscrito, já deixa aquele joinha e um comentário para mim. É isso aí, gente. Beijos e até o próximo vídeo.